Graças a Deus. A introdução desta lição diz assim: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 e 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição número 3, mas nela aprendemos igualmente que cheios do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Glória a Deus. Então, percebamos que, por sermos pentecostais, e para quem não está muito acostumado com esse termo técnico pentecostal, é porque existem alguns movimentos protestantes evangélicos, e no meio evangélico, então, duas vertentes se caracterizam. A primeira, não por ordem de importância, mas apenas para salientar que existem os cessacionistas e também existem os pentecostais. Quem são os cessacionistas? São aqueles grupos e algumas igrejas que pertencem a esses grupos mais conservadoras, que acreditam que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, eles cessaram no livro de Atos, na igreja primitiva, e por esse motivo estas igrejas que pertencem ao grupo dos cessacionistas não creem então no batismo atual com o Espírito Santo e com fogo e os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. E quando eu digo batismo atual, ou seja, ele continua batizando, ou seja, o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo, e isso já faz 2000 anos, desde que em Atos 2 o Espírito Santo desceu no cenáculo onde estavam os 120 discípulos. Então, os cessacionistas acreditam que esta manifestação do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais cessaram e não existe mais hoje. Ficou preso aos dias apostólicos. No entanto, os pentecostais, que nós, como Assembleia de Deus, fazemos parte, a maior igreja pentecostal do Brasil, e outras igrejas também são pentecostais, nós acreditamos que, assim como Jesus batizava com o Espírito Santo nos dias apostólicos, nos dias do Novo Testamento, assim continua ainda hoje a batizar com o Espírito Santo. De igual maneira, os dons espirituais continuam a ser distribuídos pelo Espírito Santo, como já foi tratado em lições anteriores. Agora, uma vez o cristão sendo batizado com o Espírito Santo, ele precisa manter o fervor espiritual, manter a chama acesa, não diminuir na sua adoração, não relaxar a sua vida espiritual de oração, de estudo da palavra de Deus, mas buscar continuamente ser cheio do Espírito Santo. O ponto de número 1 diz a importância da devoção pela palavra e oração. Você que tem a revista, pode nos acompanhar, eu vou lê-la, porque ela é muito rica e merece ser valorizada por nós. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio
delas. Muito bem, ainda o subtópico 1 diz: a nova ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido, especialmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. A nova prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Muito bem, a humildade, a prudência, como foi comentado aqui, fazem parte da vida do cristão para que não venhamos a nos envaidecer pelo orgulho religioso. O orgulho é da santidade. Existe aquilo que eu chamo de vaidade da santidade. Alguém poderá se orgulhar e se envaidecer porque ora muito, porque estuda muito a palavra, porque já leu a Bíblia dezenas de vezes, e ler a Bíblia é importante, jejuar é importante, orar muito também, mas colocamos toda essa prática, este exercício, sempre aos pés do Senhor Jesus, com muita humildade, para que não venhamos a nos envaidecer por um orgulho religioso que seria grave. Agora, voltando aqui, o que realmente importa para a devoção, para o crescimento, para mantermos o fervor espiritual, como foi dito aqui na lição. Para manter o fervor, uma vida espiritual bem-sucedida, nós precisamos de uma vida de oração, estudo ou leitura da palavra e o jejum esporadicamente. Eu tentarei explicar cada um um pouco. Por exemplo, a oração. A oração deve ser um hábito cotidiano do cristão. Eu não devo orar somente porque eu tenho um problema, eu não devo orar somente porque eu preciso pregar na igreja, eu não devo orar somente porque eu estou com lutas, com problemas, não. Eu também não devo orar somente quando existe uma campanha de oração, não. A oração, ela deve ser diária na vida do cristão. Não existe um horário que Deus ouça mais ou ouça menos. Não existe também uma posição que Deus ouça mais e Deus ouça menos. Na Bíblia a gente percebe que pessoas oraram em pé, oraram sentadas, oraram ajoelhadas. Você busque o seu momento de oração. Claro que se você desfruta de condições físicas, ajoelhe-se e ore perante Deus. Mas se você orar em pé, se você orar de qualquer outra maneira, assentado, por exemplo, Deus também ouve. Mas, às vezes, por questão de reverência, ficamos em pé ou dobramos o nosso joelho. Agora, é preciso orar. Sem orar ou sem oração, não há fervor espiritual. Se você quer ser frio espiritual, morno espiritual, não ore. Porque se orar, virá sobre você um fervor, um poder da parte do Espírito Santo. A leitura da palavra, por sua vez, ela é de extrema importância para o crescimento espiritual. Eu recomendo que cada cristão, eu sempre digo isso, que deva organizar o seu dia e valorizar, tirar 15 minutos de leitura da palavra de Deus por dia. Porque lendo 15 minutos da Bíblia Sagrada,
todos os dias você terá lido a Bíblia inteira de capa a capa, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, uma vez no ano. Se você ler 30 minutos da Bíblia Sagrada por dia, você terá lido 2 vezes a Bíblia por ano, e a sua vida espiritual não será mais a mesma. O seu crescimento espiritual, a sua qualidade de vida cristã, ela será muito melhor. O jejum, por sua vez, ele não pode ser praticado todos os dias, porque se assim for, ele já não deixa de ter a sua eficácia. A pessoa se acostuma de alimentar-se nas horas do dia em que ela julga, tratou com Deus em oração. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu conheci pessoas que disseram, pastor, faz 3 anos que eu jejuo. E aí eu penso, mas como é que é o teu jejum? Não, eu deixei de tomar café da manhã. Então esse jejum dele valeu alguns dias, porque daqui a pouco o seu organismo se acostumou sem a refeição da manhã, e isso já deixa de ser um jejum. O jejum mesmo é aquele que o teu corpo está cobrando aquela alimentação. Eu recomendo que seja feito talvez 1 vez na semana, no máximo 2. O jejum não pode ser diário, porque senão ele deixa de ser um jejum e o próprio corpo se adapta aos horários da alimentação. Então, o jejum deve ser algo esporádico, mas a leitura da Bíblia e a oração, no meu entendimento, pelo que vemos nas Escrituras, deve ser um hábito diário. É essencial para o fervor e o crescimento espiritual. A oração e a palavra, o subtópico 2, ainda salienta mais sobre isso. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar, conforme está descrito nos Evangelhos, Lucas capítulo 3, versículo 21 e capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, conforme diz 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. A leitura da Bíblia nos torna sábio e prudentes. Voltando aqui ainda para falar um pouco mais sobre oração, sem oração não existe abundância espiritual. Há um jargão que diz, quanto mais oração, mais poder de Deus. É verdade. A oração, ela é um hábito realmente necessário. Jesus disse para os seus discípulos, não pudestes vigiar comigo nem 1 hora. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos acabaram dormindo. Então, valorize a oração. Orar no templo é bom, mas todo cristão deve orar na sua casa. É aquele devocional para que você viva uma vida plena do Espírito Santo, e quando você vier ao templo adorar a Deus aqui no santuário, você virá de sua casa já cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não ora, você está dizendo que não depende de Deus. Orar é depender de Deus. Orar é colocar aos pés do Senhor toda angústia, os problemas, as tribulações, é recorrer a Deus
e acreditar que Ele será provedor, solucionador dos nossos problemas. Somos impotentes, somos frágeis. E quando colocamos esta fragilidade e impotência em relação ao lidar com os problemas da vida, em oração perante Deus, Deus, por sua vez, Ele interferirá na nossa causa e trará a nós outros a resposta à vitória. Se o próprio Senhor Jesus levantava cedo e orava, sendo Ele Filho de Deus, sendo Ele o Deus que se fez carne e habitou entre nós, orou, o que vai sobrar para mim e sobrar para você? Se não, fazer o mesmo, orar. Se você não ora, você está dizendo que é melhor que Jesus. Se Jesus, sendo o que era, orava, então eu e você precisamos de muito mais oração. Subtópico 3, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, esses exercícios, quer dizer, a oração e o estudo da palavra, devem ser colocados em prática no dia a dia. Diferente do nécio, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, diz o versículo 15 de Efésios, capítulo 5. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui asofos, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afrom, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, conforme Paulo muito bem disse aos Romanos no capítulo 12 e versículo 1. Então percebam que devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Agora, como vamos saber a vontade de Deus se nós não temos aquela fineza espiritual para discernir a vontade de Deus? O cristão que tem o hábito de orar, que tem uma vida de oração, desenvolve uma afinidade com Deus, a ponto dele ter a direção de Deus e saber, nas variadas circunstâncias da sua vida, quando Deus está o dirigindo para tal caminho, para tal decisão. Somente o crente de oração, ele não estará desnorteado. O que seria uma pessoa desnorteada? Aquela pessoa que perdeu o norte, que perdeu, assim como uma bússola, ela indica o norte, e sabendo disso, você sabe as demais direções dos pontos cardeais. Assim, por sua vez, o cristão que não tem a prática da oração, ele não sabe que caminho tomar, ele não sabe que rumo tomar diante das problemáticas da sua vida. Quanto mais você buscar a Deus em oração, mais o Senhor falará contigo. O teu espírito humano, que é habitado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo, ela terá uma comunhão grande a ponto
de ter a direção do Espírito Santo para a sua vida. Remindo o tempo, versículo 17. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tendo no sentido de ocasião, no sentido de ocasião e oportunidade. Essas duas coisas são especialidade dos crentes que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Bom, se naquele tempo a Bíblia já dizia que os dias eram maus, hoje, claro que naquele tempo, eles tinham também circunstâncias à sua volta, perseguição religiosa, porque o cristianismo estava sendo implantado, haviam as suas particularidades naquele tempo. Hoje, por sua vez, estamos também vivendo dias trabalhosos, dias de pandemia, dias de muitas dificuldades no campo religioso, espiritual, moral, econômico, mas familiar. No entanto, meus amados, precisamos aproveitar as oportunidades, porque o tempo, ele passa. Tempo passa depressa. Palavra kairos, aqui do grego, é no sentido de tempo oportuno, ocasião definida. Então, aproveite o tempo que Deus te dá. Aproveite o fôlego que Deus tem te dado. A vida, a voz, a capacidade de falar de Jesus, e não precisa muito conhecimento teológico para você dizer para uma pessoa que Jesus é bom, que Jesus morreu por ela em uma cruz. Evangelize, fale do Evangelho e do plano redentor do Senhor Deus para a humanidade. Abra a sua boca e fale. Fale a este mundo que Jesus perdoa pecados, que Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz para nos dar uma importante e tão grande salvação. A importância em manter-se cheio do Espírito, o tópico 2. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. Muito bem, a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, como muito bem salientou aqui o comentarista. Ele não fica estático. Então percebam que é impossível você ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo você ficar na inércia, ter uma vida cristã apática. É impossível. O Espírito Santo, ele agindo na sua vida, ele faz com que você se movimente. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, que o Espírito do Senhor movia-se ou pairava sobre a face das águas. Onde o Espírito Santo está, há movimento. A Bíblia diz em Atos 2 que eles falavam, cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele fala.
cheio do Espírito Santo, é impossível você ficar quieto sabendo do que sabe. Por exemplo, a salvação. Então, uma pessoa vazia de Deus, vivendo uma mornidão espiritual, que é o contrário da lição de hoje. A lição de hoje, o tema é fervor espiritual. O contrário desse fervor seria uma frieza, uma mornidão. E uma pessoa fria espiritualmente, ela não fala mais de Jesus. Ela não tem a ousadia, a intrepidez, a autoridade para falar das coisas de Deus, porque a frieza gelou a sua voz, o seu coração, a sua alma, e ela já não é mais dinâmica, mas se encontra estática. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, por sua vez, será uma pessoa falante da palavra, falante do Evangelho, terá prazer de comunicar a obra remidora, expiatória de Deus na cruz, como aconteceu lá, registrado nos Evangelhos. Ele não fica estático na sua conversão. É importante manter-se cheio do Espírito. O subtópico 1 diz: e não vos embriagueis com vinho, versículo 18, a parte A. Essa frase é como a Septuaginta, o correto seria dizer Septuaginta, porque isso aqui é uma palavra grega. Traduz: não olheis para o vinho, conforme Provérbios 23, 31. A passagem Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Não vos embriagueis com vinho. Por que uma pessoa ela busca o alcoolismo? Na época não havia entorpecentes como temos à disposição aí na sociedade, aí no mundo, como a cocaína, a maconha, o crack, o êxtase e outros tantos entorpecentes, narcóticos, como existe à disposição. Na época, era somente a bebida alcoólica, que afinal de contas, ela é, no meu entendimento, uma droga praticamente que está aí à disposição, né? É uma droga que faz muito mal à sociedade, que destrói famílias, que tem dividido lares, casamentos, e uma pessoa embriagada, eu e você sabemos o estrago que ela pode fazer no trânsito, na família, enfim. E na época, a Bíblia ali estava dizendo, e isso vale para hoje, não vos embriagueis. Então veja bem, as pessoas se embriagavam, muitas delas, buscando encher com álcool o vazio da sua alma. Hoje, por sua vez, também não é muito diferente. Muitas pessoas que renunciam, negam ao Evangelho, à proposta de Jesus na sua vida, e por não receberem a presença, a habitação do Espírito Santo em sua vida, em sua alma, o que enche a vida de qualquer pessoa, o que satisfaz a vida de qualquer pessoa, esta pessoa buscará na droga legalizada, o álcool, ela buscará na droga ilegal, todos os entorpecentes que eu acabei de citar, buscar encher uma alma que está vazia. Mas graças a Deus que eu e você enchemos nosso coração, não de álcool, nem de entorpecentes, mas nos enchemos da palavra, da oração e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Subtópico 2, mas
enchei-vos do Espírito, como diz o versículo 18, a parte B. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, conforme João 20, versículo 22. E já eram salvos, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Conforme 1 Coríntios 3, 16 e Gálatas 3, do 2 ao 5. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Aqui, queridos, é digno de nota dizer que nós, pentecostais, não somos uma seita. O que seria uma seita? Seita é aquele grupo religioso que diz que só eles é que são salvos. Existem muitas heresias, muitas seitas, muitos movimentos ditos religiosos na sociedade, que por uma questão de ética eu não vou aqui mencionar, para não ofendê-los, mas essas seitas, eles dizem que somente lá, nelas, há salvação, somente nelas há salvação, ou seja, todos os outros movimentos bíblicos, eles dizem que estão errados, que vão para o inferno, que não são salvos. A Assembleia de Deus, por sua vez, o movimento pentecostal, não é uma seita. Porque, embora nós sendo pentecostais, crendo no batismo com o Espírito Santo, e vivendo a plenitude, os dons espirituais, e crendo neles, a gente não diz que os não pentecostais não são salvos. A gente não diz isso. E também não dizemos que eles não têm o Espírito Santo. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então essas igrejas cessacionistas, que não creem na atualidade dos dons espirituais, como eu ensinava no início dessa ministração, nós não estamos dizendo que eles não são salvos, eles são salvos, só que tem um detalhe, eles têm o Espírito, sim tem, só que com um detalhe, estão deixando de desfrutar desta bênção que o movimento pentecostal vive no seu dia a dia, que é gozar da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se o Evangelho não precisasse, se o crente não precisasse do poder do Espírito, Jesus não o mandaria, não batizaria com o Espírito Santo, como você vai ver não só em Atos 2, mas em várias outras passagens do livro de Atos, em que o Espírito vinha sobre os discípulos, eles profetizavam, falavam em línguas estranhas, como falamos hoje em dia ainda. Outro detalhe, queridos, na palavra, eu quero aqui mencionar, na palavra enchei-vos, o texto grego ali fala a palavra é plero, e plero quer dizer encher até o máximo, é completar, ou seja, preencher até a borda, porque você pode pegar um copo e dizer assim, coloca água, e a pessoa colocar até a metade, mas não encheu. Encher aqui é fazer transbordar. Eu e você precisamos ter uma vida transbordante do Espírito Santo. Outro detalhe é que o verbo enchei-vos, ele está no imperativo, denotando uma ordem. O apóstolo, ele não está pedindo de forma condicional, talvez vocês possam ser cheios do Espírito Santo. Ele não está dizendo que somente um grupo deve ser cheio do Espírito Santo, não. Enchei-vos é uma ordem para a igreja de Cristo,
Enchei-vos é uma ordem que eu e você precisamos viver com ela, buscar esta plenitude em nossas vidas. Outro detalhe, que enchei-vos está no plural. Então, toda a igreja, seja o crente novo convertido como o ancião, ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Subtópico 3, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito, tá? Diz respeito ao batismo no Espírito. Mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4, versículo 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, em Atos 13, versículo 9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, conforme Atos 9, versículo 17 e 18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então não confunda o batismo com o Espírito Santo em viver uma vida plena e cheia e constante do Espírito Santo. Por quê? Porque o que a lição aqui está tratando não é do batismo com o Espírito Santo em si. Ele é a porta. É muito difícil, eu até duvido, que a gente consiga chegar a uma plenitude espiritual sem antes buscar primeiro o batismo com o Espírito Santo. Ele é o gatilho, ele é a porta que vai abrir duas outras portas. Vai abrir a porta para o ministério eclesiástico e vai abrir a porta para os dons espirituais. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele serve como uma propulsão, um trampolim para te levar para uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, não adianta você ter sido batizado com o Espírito Santo e por ocasião do mesmo ter falado em outras línguas, mas depois você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de ser assíduo nos cultos, e aí vai esfriando, deixou de fazer devocional, vai esfriando e esfriando cada vez mais. Não. Batismo com o Espírito Santo é a porta, é o gatilho, é o trampolim que vai te dar a propulsão para te projetar para uma vida fervorosa. Mas para esta vida fervorosa no Espírito, é preciso de manutenção, é preciso de oração, de jejum, leitura constante da palavra de Deus. Então, vida plena do Espírito é uma atitude constante, é uma prática constante. E o batismo com o Espírito Santo é aquele dia que você foi batizado. Agora, para ser fervoroso, é preciso alimentar a tua alma e ter essa prática de oração, estudo constantemente na sua vida. Vamos para o tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser, abre aspas, cheios do Espírito Santo. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e submissão.
Vamos para o testemunho transbordante, versículo 19. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são a referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não ter sobrevivido, mas alguns de suas estrofes estão no Novo Testamento, conforme Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. É um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, conforme Colossenses 3 e 16. O testemunho transbordante, ou seja, quando o cristão, ele tem prazer de cantar, de louvar ao Senhor em sua alma. E isso faz parte da manutenção da sua vida espiritual. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Quem sabe ali no seu carro, ouvindo um louvor, quem sabe dentro de casa, mas ter aquele momento de cantar a Deus. Nos cultos, nos louvores, adorar. A Bíblia aqui, o comentário fala, melhor dizendo, o comentário, que os salmos era o saltério de Israel. Realmente o livro de Tehillim, em hebraico, que quer dizer cânticos, louvores, eram 150 composições musicais. Os levitas, e você vai ver na Bíblia os filhos de Emã, de Etã, de Jedutum, eles eram levitas encarregados do cântico, cantavam ao Senhor. O próprio rei Davi, ele organizou uma orquestra, vai dizer a Bíblia Sagrada, para entoar cânticos ao Senhor. Cante, adore ao Senhor. Isso inibe a frieza espiritual. Muito bem. Impressionante, como disse aqui o comentarista, é que o hábito de cantar os salmos não tem muito sobrevivido nos nossos dias. A gente interpreta o livro de Salmos como palavra de Deus, e é também, e nós mais pregamos os salmos do que cantamos os salmos. Mas para isso, o Espírito Santo também, não no mesmo pé de igualdade, é claro, tem inspirado a harpa cristã e outros tantos louvores que também são espirituais, que também são eficazes no quesito adoração e louvor a Deus. Muito bem. Dar graça em tudo, versículo 20, subtópico 2. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão, conforme 1 Tessalonicenses 5,18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, conforme o versículo 18 até o 20, ou seja, falando com salmos, com cânticos, salmodiando e cantando ao Senhor, dando sempre a Deus graças. Todo cristão que ele é fervoroso espiritualmente,
que ele tem uma vida espiritual de boa qualidade, ele é grato. Grato a Deus pelo ar que respira, pela oportunidade de viver. Ele é grato pelo alimento que ele tem na mesa. Ele é grato pela roupa que veste, pelo salário que recebe. Seja grato. O adorador, o crente fervoroso, ele tem um sentimento de gratidão a Deus. Tanto que deve ser hábito de todo cristão, quando orar, tirar um bom tempo da sua oração para agradecer pelo seu nome escrito no livro da vida, pela família que você tem, por todo o suporte que Deus dá na sua vida. O subtópico 3, o título é sujeição, como nos sugere o versículo 21. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever do cristão submeter-se às autoridades constituídas, conforme 1 Pedro 2:13, aos seus superiores hierárquicos, conforme capítulo 2, versículo 18 de 1 Pedro, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, 1 Pedro 5, versículo 5. Então, todo cristão fervoroso, ele é também obediente. Ele é obediente às autoridades constituídas. Percebam, queridos, nós estamos aqui em uma live tão somente. Por quê? Porque estamos obedecendo às autoridades constituídas, que tomaram a decisão de confinamento para que se restrinja a expansão desta pandemia. E por suposto, obedecendo, nós estamos mostrando o cristianismo que vivemos. Até porque as nossas autoridades, nossos governos, estão tentando pensar na humanidade, pensar nos leitos hospitalares, ou seja, no sobrecarregamento sanitário dos hospitais, enfim, da saúde. Então, veja bem, isso é sujeitar-se às autoridades. O cristianismo não entra em choque com as autoridades. O nosso Senhor é Cristo, mas a Bíblia diz: honrai o rei, obedecei às autoridades. Então, isso faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo também. Aos seus superiores hierárquicos. E isso é uma atitude de humildade, submissão ao ministério, às decisões ministeriais, à liderança da igreja, bem como cada cristão deve reconhecer o próximo superior a si mesmo. Muito bem, então testemunho abundante, dar graças por tudo e ser sujeito às autoridades são vigilâncias ou são atitudes contra a frieza espiritual. Concluindo a lição de hoje, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Eu sempre digo, dar glória a Deus aqui dentro do templo é muito fácil. Cantar aqui dentro, testemunhar a vida cristã aqui dentro, ser santo aqui dentro das quatro paredes do santuário, é muito fácil. Porque tudo nos ajuda, tudo coopera para aqui dentro viver uma vida cristã. Mas a Bíblia não diz somente isso. É lá fora que eu devo exercitar o meu cristianismo. É lá dentro de casa, como um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, que devemos dar o testemunho e, por conseguinte, na sociedade, aonde você está inserido, dê lá um bom testemunho.
de uma vida fervorosa no Espírito. Você não precisa falar línguas estranhas lá no seu trabalho. Você não precisa, quando cantar bem alto para que perturbe os colegas de trabalho, para que escandalize lá na fábrica, lá na indústria. Não, não é isso. Muitas vezes, e tá, um grande sábio cristão diz, pregue o evangelho. E se possível for, então abra a sua boca. Ou seja, pregue com a sua vida, com o seu testemunho. Isso também é ser fervoroso. Fervoroso é testemunhar o evangelho, através da nossa vida santa em meio ao mundo corrompido. Agora, quando puder, na sua oração devocional ou no templo, extravase, adore, fale em línguas, busque o batismo com o Espírito Santo, se você ainda não é, busque os dons espirituais e viva o poder de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento, aonde você estiver, na casa, no seu lar. Se possível, incline agora a sua fronte, o seu rosto. Se possível, se você não estiver no trânsito, é claro, feche seus olhos e vamos orar. Vamos entrar em oração nesse momento e pedir uma bênção sobre a tua vida. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus, teu amado Filho, e agradecemos, ó Deus, pela manhã que tivemos de estudo da tua palavra. E como disse essa lição, que possamos ser fervorosos no Espírito Santo, guardando a leitura da palavra, a vida de oração e o testemunho público. Pai Santo, em o nome de Jesus, abençoa para que essa transmissão possa chegar a muitos lares, a muitas vidas. Assim nós pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe em Cristo.